Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós, dando sabedoria nesse dia 25 de junho de 2023, 12º domingo do tempo comum do ano A. E o evangelho que nós temos é tirado de Mateus 10, de 26 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do nosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, de Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, unidos na fé, nós aqui abrimos o nosso coração para ouvir sempre a palavra de Deus, que é o que nós temos como fonte para manifestar a nossa fé. Nós somos homens de religião, nós somos homens de espiritualidade. E por que a gente é? Porque a gente é um ser antagônico, né? Nós somos seres da angústia, da dúvida, da incerteza. Nós somos seres do aprendizado. Nós somos seres da busca de um sentido, de um propósito. Nós somos seres na procura de compreender, viu? Compreender as razões da nossa fé, compreender por que estamos aqui, compreender o que queremos fazer da nossa vida e fazer um esforço para que a gente faça da nossa vida aquilo que a gente gostaria que fosse aprovado por Deus, já que eu não quero ser só aprovado nesse mundo, mas eu também busco e quero ser aprovado por Deus. Eu também busco e quero ser abençoado por Deus. A gente também busca nos aproximar de Deus para que Deus nos ensine a viver, né? Tem gente que nasce com o dom da vida, né? Eu não nasci com o dom da vida. Para mim viver é uma luta muito constante, é uma batalha sempre, é um trabalho árduo, difícil. Todos os dias a gente se levanta, se propõe a fazer o bem e nem sempre a gente consegue. E a gente sempre pode ser vítima da maldade dos outros, né? A maldade humana, às vezes, não tem limite, né? Quando a gente vê os dados de uma guerra, por exemplo, uma guerra mundial, a gente percebe que não tem limite. Quando a gente vê as atrocidades cometidas, a gente percebe que não tem limite. A truculência, às vezes, do ser humano parece que não tem limite, às vezes. E a gente busca isso, colocar limite na nossa selvageria, para que a gente possa ser abençoados por Deus e conseguir construir uma vida e que essa vida nos faça encontrar um modo de viver aquilo que Deus espera, muito ligado à paz, o perdão e o amor, que são mais ou menos os fundamentos e as razões nossas. O Evangelho, de hoje, tirado aí de Mateus, vai primeiro fazendo uma referência daquilo que não tenha medo dos homens, Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido.
O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o ao telhado. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Viu? A gente que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas a gente que mata a alma, a gente que destrói a alma do outro. E a gente que não é capaz de perceber a necessidade que há de se converter, né? De melhorar ou de compreender a vida. Viu? De saber de que a vida não pode ser só uma coisa banal e que as coisas têm que mudar e precisam mudar para melhor e que o sistema às vezes tem que parar de funcionar de um jeito e funcionar de outro. Viu? A gente que é padre de uma paróquia assim é sempre muito difícil quando a gente tem que se deparar com realidades que em nome do Evangelho você não pode permitir que elas permaneçam e continuem existindo. E a gente sempre tem esses conflitos, essas dificuldades, né? Em nome da honestidade, em nome do Evangelho, em nome de muita coisa, a gente não pode permitir que certas coisas continuem. E há momentos que exigem mudanças, mas toda mudança ela é muito doída, né? É desorganizar tudo e organizar tudo novamente. Quando você vai mudar de casa, esse desafio, né? Esse desafio de que você vai ter que desmontar tudo e montar tudo de novo em um lugar diferente. E essa é a sabedoria da vida. Às vezes a gente precisa se desmontar os nossos conceitos, nossas crenças, nossas verdades, nossos valores para poder remontar novamente ou estabelecer uma melhoria acima de tudo. Estabelecer uma realidade melhor. Por isso, nós abrimos o nosso coração para essas realidades, essas coisas importantes que são fundamentais no nosso meio. Então, o perigo da vida é a gente se deparar com quem a gente mata a alma. Há muita violência no mundo? Há muita violência. Há muita coisa ruim? Há muita coisa ruim nesse mundo. Mas não é a maioria. A gente sempre tem que lembrar que a maior parte das pessoas que você conhece são pessoas boas. A maior parte das pessoas que fazem parte da sua vida são pessoas boas. Viu? E por isso Jesus diz, não tenha medo desse povo aí que fica fazendo coisas. É claro que Jesus não está falando de questões morais, de intimidade. Ele está falando de justiça. O Evangelho de Mateus é o Evangelho da justiça. Então não há nada de injusto nesse mundo que um dia a gente não vai descobrir. Não há nada de coisas ocultas nesse mundo que gera injustiça que a gente não vai saber. O Evangelho não está falando das intimidades pessoais, dos afetos, dessa realidade moral, íntima, afetiva do ser humano. Está falando da conduta ética, moral mesmo, de injustiça, de gente que aproveita de situações para se enriquecer à custa do sangue do outro, né? Da exploração do outro. Por isso Jesus diz, não se preocupa com esse pessoal não, a gente vai. A verdade sempre liberta e prevalece, viu? Mas tenhais medo daqueles que matam, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Tenha medo das estruturas ou das pessoas que podem destruir a sua alma e mandar o seu corpo para o inferno. O inferno geralmente era um buraco que existia perto de Jerusalém, em que se jogavam os corpos dos bandidos lá. Porque um ser humano condenado à morte não podia ser sepultado, não podia ter um velório. Então, um crucificado, alguém que recebia a pena de morte, seja ela qual for, era jogado num buraco chamado de Sheol, chamado de inferno. E esses corpos eram jogados lá para os cachorros, os abutres comerem. Então, essa era a noção básica do inferno, que a gente sabe, um buraco perto da cidade onde se joga corpos de bandido, condenados à morte. Então, Jesus pergunta, se preocupe com isso, se preocupe com pessoas que podem matar a sua alma e jogar o seu corpo todo no inferno, viu? Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai do céu sem Deus saber. Até os cabelos da cabeça são contados, e a gente vale mais do que muitos pardais. A gente vale mais do que muitos passarinhos. Por isso que Deus possa guiar e iluminar a todos nós, viu? E a gente possa professar Jesus. Porque ao professar Jesus como nosso Salvador e a nossa referência de vida,
ele dará também testemunho nosso diante de Deus. Mas negar Jesus significa também Jesus nos negar diante de Deus. Um abraço, até mais.